Oi, gente, e aí, como vocês estão? Espero que bem. Eu estou bem e estou aqui para retomar as leituras do canal Ler para Crer, né? Não sei se vocês se lembram, mas eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E como eu havia prometido há muito tempo atrás, nem sei quanto tempo atrás, a nossa leitura agora vai ser deste livro aqui, ó. Sonho Manifesto do Siddhartha Ribeiro. 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Né? Parece uma coisa meio surreal, mas é real, gente. 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico. Ele escreveu esse livro na época da emergência sanitária que a gente teve aí alguns poucos anos atrás, né, de saúde e tudo, a crise mundial. E ele traz, né, dados bastante interessantes nesse livro, interessantes e aterrorizantes também. Mas eu senti de compartilhar com vocês essa leitura, trazer alguns pontos, porque a gente vive esse momento em que a gente precisa, né, de tomar algumas atitudes para que a gente tenha um futuro, né? Então eu acho que a leitura deste livro é bastante válida. Eu vou comentar, como sempre vocês sabem, né? Vou compartilhar a partir da minha compreensão, do meu prisma, mas que se vocês puderem, tiverem oportunidade, façam uma visita ao livro, né? Leiam e tirem suas próprias conclusões, suas próprias observações. Mas o meu objetivo aqui é trazer a reflexão e trazer a reflexão que a gente possa aplicar em vida prática. Então, são 10 exercícios. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer os dois primeiros exercícios, o primeiro é perceber a oportunidade de mudar e o segundo é compreender a urgência do momento. Então, para a gente perceber a oportunidade de mudar, ele começa relatando um conto. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês do conto. Reza a mais antiga tradição budista da Índia que um jovem brilhante de origem brâmica, perturbado pelas manipulações malignas de seu mestre, foi convencido a colecionar os dedos de 1000 pessoas diferentes e passou a viver na selva como um assassino sanguinário. Conhecido por usar em torno do pescoço um colar feito das falanges de suas vítimas. Respondia pela alcunha de Angulimala, que significa guirlanda de dedos na língua Pali. Então ele traz esse conto do Angulimala. E qual que era o objetivo dessa guirlanda? Ele tinha que chegar a 1000 dedos. E aí, nessa época aqui que ele está relatando essa história, ele já tinha 999 dedos. E as vilas já tinham sido esvaziadas, as pessoas já tinham fugido, muito assustadas, com medo de serem assassinadas pelo Angulimala. Aí o rei daquela época resolve avisar todo mundo, né, para assassiná-lo. Ele dá a ordem, né, quem visse podia matá-lo, que não ia ser criminalizado, digamos assim, né. E a mãe é mãe, gente, a mãe dele, muito preocupada, resolve entrar na floresta para avisá-lo que ele estava correndo risco de vida. E o Buda, que naquela época passava por ali também e soube do fato, também entrou na floresta para avisá-lo, para ver o que estava acontecendo. E Angulimala, como só faltava um dedo para ele chegar ao seu objetivo, ele resolve que a primeira pessoa que atravessar na frente dele, ele vai acabar com a pessoa. Só que quando ele vê o vulto feminino se aproximando, a princípio ele não reconhece, mas quando ele percebe que é a sua própria mãe, ele hesita. Ele não assassina a mãe. Mas quando ele vê o Buda se aproximando, ele fala: então vai ser você, né? Não vou assassinar minha mãe, mas eu vou assassinar você. Então, quando ele vê o Buda, ele começa: pare, pare. E o Buda não para, o Buda continua andando, ele não se assusta com ele. E ele era considerado bastante assustador, né?
E ele, pare, você não está me ouvindo pedindo para parar? E o Buda simplesmente responde para ele, eu já parei. Quem não parou foi você, que continua fazendo atrocidades. E aí, naquele momento que o Buda fala com aquela calma, né, de Buda, o Angulimala se iluminou. E aí ele pede humildemente para ser um discípulo dele e tudo, e o próprio Buda o defende perante ao rei, e ele passa a ser um dos discípulos mais dedicados de Buda. Então, isso é a questão desse primeiro exercício, perceber a oportunidade de mudar. Então, quantas pessoas hoje estão vivendo aí em alguma situação que acha que não tem mais salvação, que ela mesma não se vê capaz de superar as suas próprias dificuldades, né? E se vê oprimida, né, por essa sociedade que realmente não é uma sociedade fácil de se viver, a gente sabe, nós estamos aqui vivendo isso. E aí o autor ele traz esse conto e traz esse alerta, né? Que mesmo que você esteja numa situação de opressão, é possível você mudar também, né? Mas a gente precisa ter esse otimismo, né? Essa percepção também de oportunidade. Então, não acreditar que estamos fadados ao fim, né? Já desde sempre, né? Embora tudo aponte para isso, que é o que ele vai trazer no próximo exercício, né? Que é entender, é compreender a urgência do momento. Então, ele fala das fatalidades, mas tem mais um trechinho aqui para eu ler para vocês antes da gente ir para o segundo exercício. Deixa eu ler para vocês. A grande novidade é que hoje, com cada vez mais mentes conectadas ao espaço virtual em que cada indivíduo pode narrar sua própria história, estamos nos dando conta coletivamente da universalidade de nossas limitações. Somos ignorantes, sofredores, imperfeitos e fadados ao fim, né? Que como eu disse, a gente vai morrer, o fim é morrer, mas não fadados ao fracasso, digamos assim, né? Em vida, a gente, enquanto há vida, há esperança. Finitos macacos agarrados a crenças fugazes, habitantes transitórios da ilusão de ser, ter e poder. Crianças eternamente em busca de conforto, atenção e sentido, com ambições difusas de uma realização que não chega nunca, porque a neurose coletiva clama por mais sacrifício, sofrimento e dor. Então a gente entende que a sociedade, como ela está organizada hoje, ela quer que você se sacrifique, que você dê até a sua última gota de sangue, né? Que você trabalhe, né, com o suor do seu próprio rosto, né? Isso é uma das coisas, né? Uma das crenças, né? Ganha a sua vida. E é fato, a gente precisa trabalhar. Mas hoje em dia a gente já tem, né? Nós evoluímos muito tecnologicamente, né? Não tanto emocionalmente, mas a gente tem mais recursos para que a gente não precise se sacrificar tanto em meios de trabalho, digamos assim, tá? Não tem outras formas de sacrifício, né, gente? Mas no trabalho, não. Há tipos de trabalho menos difíceis de fazer hoje, mas que exige o quê? Esforço de estudo, de compromisso e disposição, né, para estar sempre aprendendo, sempre se inovando, porque tudo se inova o tempo todo. Então, vou ler mais um trechinho aqui para vocês. Como chegamos a esse estado de coisas? Segundo a narrativa científica atualmente prevalente, entre 70 e 100 mil anos atrás, um grupo da espécie Homo sapiens, estimado em 300 a 1000 indivíduos, saiu da África e fundou a linhagem que veio a conquistar todo o planeta. Muitos outros grupos de humanos saíram da África antes e depois disso, mas esse grupo em particular teve um enorme sucesso, gerando uma genealogia versátil e duradoura. Uma estirpe violenta em que os mais fortes frequentemente humilham e oprimem e devoram os mais fracos, mas também carinhosa, capaz de muito altruísmo e de extremados cuidados parentais. A enorme capacidade humana de proteger os de dentro e combater os de fora
fez de nós uma espécie híbrida de amor e horror. Então a gente vive esse conflito, né? Nós somos capazes de fazer coisas tão bonitas quanto fizeram Buda e Jesus, né? Cada um à sua época, né? O Cristo. Então, Buda e Cristo são títulos, são qualidades, né? Buda é o iluminado, Cristo é o ungido. Mas eles foram seres humanos como nós, né? Siddhartha Gautama e Jesus. E a gente pode se iluminar, a gente pode ser ungido como eles foram. Mas a gente também pode ser como Angulimala, né? Cometer atrocidades. Então, isso depende do nosso discernimento, da nossa consciência. E adquirir esse estado de consciência leva um tempo, né, de reflexão. E o Siddhartha, que é o autor desse livro, né, que é o Siddhartha Ribeiro e não o Siddhartha Gautama, né, o Buda, ele fala que é necessário e urgente que a gente volte a sonhar. Porque quando a gente acha que tudo está fadado ao fim e está tudo determinado, a gente perde a esperança, a gente perde o sonho. Então a gente precisa retomar o sonho. E aí agora sim, a gente vai para a parte 2, para o exercício 2, compreender a urgência do momento. E aí eu vou ler mais um trechinho aqui para vocês. A pessoa faz quase um ano, eu acho, que eu gravei o último vídeo, desacostumou, né, da própria metodologia que ela criou de compartilhar a leitura. Mas eu vou continuar aqui, vou ler para vocês. Como convencer os mais fortes de que ajudar os mais fracos também os beneficia? Como convencer os predadores a cuidarem das suas presas? Diálogos sobre esse dilema devem ter sido frequentes no final do Paleolítico e no início do Neolítico, quando os nossos ancestrais desenvolveram o convívio doméstico com predadores e com presas que deram origem aos cães, gatos, bovinos, equinos, ovinos, caprinos e outros bichos. O convívio de diferentes exige cuidado redobrado. E aí, quando eu li isso, fiquei até pensando, mesmo entre humanos, porque nós somos únicos e irrepetíveis, né? Nós somos raros. A gente pensa que porque tem 8 bilhões de seres humanos no planeta, uma vida a menos não faz diferença, mas faz muita diferença. Então a gente precisa pensar que esse convívio com a diferença é importante também entre humanos, não só entre outras espécies, né? Entre nós, os animais e as plantas, porque ele fala que da urgência desse momento, ele chama atenção para a crise climática que a gente está vivendo. E lá na época, né, que ele escreveu o livro das questões, né, dos países mais ricos, como eles se saíram dessa crise, e dos mais pobres, quantas pessoas foram perdidas naquela época. Então, tem muitas questões que envolvem o nosso egoísmo, o nosso primeiro eu, né? Se só tem um pouquinho, então primeiro eu, né? Não, a gente vai perdendo a empatia, o cuidado. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que houve grandes movimentos também de colaboração, de doação. Então, a gente vive essa dualidade, essa polaridade entre o que é bom e mal, teoricamente, porque a gente o bem e o mal nos habita, né? Então a gente pode ser muito bom ou muito mal, a depender da situação. Aí vou ler mais um trechinho para vocês. A sensação de que o fim do mundo se aproxima é nossa velha conhecida. Inúmeras vezes ao longo de nossa história e pré-história atravessamos períodos de enorme incerteza quanto às nossas possibilidades de sobrevivência. Pestes, guerras, cataclismos foram nossos mais fiéis companheiros de jornada, como atesta a memória do dilúvio entre os povos tão diferentes como hindus, sumérios e maias. Então, a questão do dilúvio que está relatada na Bíblia, ela existiu em vários outros lugares e outras histórias, em outras mitologias, né? E aí eu continuo. Mais um trechinho. A novidade da nossa era não é o regresso desse medo atávico do fim de tudo e de todos, mas o fato de que só agora, neste início do século XXI,
nossa devastadora ação coletiva ameaça tão gravemente o planeta que chega a colocar em xeque o próprio funcionamento da engrenagem capitalista de transformar seres vivos em dinheiro e corpos mortos. Então a gente sabe que a forma como funciona a nossa sociedade hoje, ela é muito predatória. Então, não só da natureza, mas de nós mesmos, né? A forma como nós nos colocamos a trabalhar horas e horas e no transporte. E não é que nós nos colocamos, né? A forma como está organizada a sociedade. Ela é predatória. Então a gente vende o nosso tempo em troco de dinheiro, mas que acaba com o nosso tempo é vida, né? E acaba com a nossa vida. E aí ele traz uma reflexão de um outro, de um filósofo, um linguista, filósofo e ativista, o Noah Chomsky, acho que é assim que pronuncia, tá, gente? Nossa missão é impedir o avanço da máquina do fim do mundo, representada pelo aquecimento global, risco de guerra nuclear e desinformação. E aí ele fala, traz um trechinho aqui. Não podemos esquecer que estamos em um momento único da história. Estamos na Terra há algumas centenas de milhares de anos. Somos um milagre surpreendente, o resultado de muitos acidentes que, pela primeira vez em 4 bilhões de anos na Terra, criaturas podem refletir sobre o tipo de questões que estamos discutindo. Então, olha, a gente esquece até que a gente é um milagre, né? A nossa existência, a forma como a gente se constitui é um milagre. Pensa que desde quando você foi gerado lá, né, no útero da sua mãe, você tem um coração batendo 24 horas por dia, 7 dias na semana, até o final da sua vida. Isso é um milagre, gente, e a gente perde essa noção, né? A gente está se afastando muito dessa noção do que é milagre, do que é sagrado, do que realmente faz sentido para nós. Aí eu continuo. E apesar disso, aqui estamos nós, neste que poderia ser o momento final da existência do pensamento na Terra. Enfrentamos a séria perspectiva de extinção da espécie. Então, quando a gente está numa situação assim tão urgente, a questão não é o planeta, a gente não é o planeta que a gente tem que salvar, somos nós mesmos, porque nós estamos criando situações insustentáveis de sobrevivência na Terra, né? A gente está consumindo o planeta e está causando uma extinção 100 vezes mais rápido do que seria natural, porque na natureza tudo o prazer e o sofrimento faz parte da natureza, mas a natureza ela tem uma questão de destruição também que é natural. Eu trouxe até um exemplo daqui do meu quintal, uma observação que eu fiz no meu quintal. Eu tenho umas violetinhas e elas estavam lindas, gente, cheia de florzinhas. E aí veio a lagarta e comeu todas as florzinhas da violeta. Então, quer dizer, aquele prazer que eu sentia de ver as minhas violetas se tornou um sofrimento quando eu vi elas sendo comidas pela lagarta. Mas eu matei a lagarta? Não, gente. A lagarta também depois ela vai passar por um processo de metamorfose que também é muito sofrido para ela se tornar borboleta. Então a natureza tem esses processos de transformação e nós humanos também, nós passamos por processos de sofrimento e de prazer. Mas como dizia o próprio Buda, a dor ela é inevitável, mas o sofrimento ele é opcional. Então a vida sim vai nos trazer momentos de dificuldade, de desafio, de dor, mas é sempre para o nosso crescimento, para que a gente se desenvolva enquanto ser humano, que a gente possa expandir a nossa consciência, elevar o nível de consciência. Só que a gente está muito preso nessa corrida dos ratos, né? Então a gente perde a visão ampliada, né? E a gente vê que vê ou percebe ou compreende que não tem, né? Que está tudo determinado, que se a gente nasceu numa determinada condição não é possível mudar, que ninguém pensa em ninguém, mas a verdade é que sim, existem pessoas que se importam com as outras, existem pessoas boas, eu costumo dizer bastante isso, e às vezes as pessoas que me conhecem falam, é verdade, conheci tal pessoa que me fez isso, né?
espontaneamente. Então, se vocês voltarem aos meus vídeos aí, mesmo de anos atrás, já faz um tempo que eu falo sobre isso. Então, eu achei importante começar a compartilhar com vocês esse livro aqui, Sonho Manifesto do Siddhartha Ribeiro, sobre esses 12 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico, para a gente poder refletir sobre o que a gente está fazendo da nossa vida mesmo, né? Então, vejo vocês nos próximos capítulos. Até breve!